Dia da Mulher é todos os dias. Não obstante, e pelo marco histórico que o dia 8 de março teve na luta pelos direitos de igualdade laboral, a data ficou registada como um momento para se enaltecer o importante papel da figura feminina no mundo e erradicar as condutas de preconceito contra a mesma. Ao longo dos anos, vários são os nomes que se destacam como figuras sui generis que, pela sua resiliência ou ainda irreverência, tornaram-se inspiração e exemplo para muitas gerações. Outras ainda, que de forma não publicamente reconhecida, deram de igual modo o seu máximo para fazer a diferença, quer no seio familiar, quer como suporte ao marido, quer pelo sacrifício próprio em prol do bem geral da comunidade. Os exemplos são inúmeros, felizmente, em várias áreas e de várias formas. Hoje, busca-se ainda alguma clareza quanto ao ponto de equilíbrio para a mulher a nível mundial, onde, em alguns países, já se nota uma grande evolução, mas em outros, a situação é ainda delicada. Mas já existem também, mundo afora, vários programas de apoio, ONGs, empreendedoras que se dedicam à causa feminina e legislações que reforçam os direitos iguais e a proteção à mulher. Visando realçar exemplos que inspiram e ajudam outras mulheres a se conhecerem e encontrarem caminhos melhores para a sua trajetória, estivemos à conversa com uma mulher cabo-verdiana cujo percurso inspira e prova que é sim possível combinar o lado feminino com um vasto leque de perfis bem-sucedidos, tais como mulher linda, esposa, mãe, filha, amiga, irmã, mas também profissional, independente e de sucesso, dirigente desportivo, líder, empreendedora e tudo isso com muita classe, quer de chinelos, quer de sapatilha ou de um belo salto alto. Muito boa noite, doutora Carla. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e principalmente por estar aqui connosco hoje num dia tão especial, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É um prazer enorme. Obrigada pela sua presença. Obrigada eu que agradeço o convite. É um privilégio. Vamos aqui tocar por alto alguns pontos importantes do perfil da mulher. E digo por alto porque o assunto mulher é um livro infindável e ainda está sendo escrito. Portanto, vamos aqui só realçar alguns pontos que acreditamos ser importantes na conjuntura em que vivemos, onde o empoderamento da mulher é um assunto tão atual. E o seu currículo, o seu perfil, é motivo de inspiração nesse sentido. Tem noção disso? Algumas pessoas falam comigo nesse sentido. Eu não tenho essa noção clara. Obviamente que quando nós estamos na nossa vida, não é? Portanto, nós vivemos na primeira pessoa, o objetivo nunca é ter alguma repercussão na vida das pessoas, mas fico feliz quando isso acontece. Porque, obviamente, isto num dia tão histórico como hoje, a falar, nós não podemos descurar que a mulher tem tido um processo histórico muito complicado e que ainda tem muito pelo caminho. Portanto, falando de empoderamento, o que significa o empoderamento da mulher para si? Para mim, o empoderamento é a mulher conseguir ser feliz, conseguir decidir a sua vida, o que é que quer fazer a nível profissional, sem barreiras, sem limitações, sem condicionamentos, não é? Portanto, para mim o empoderamento é isso, é no fundo sermos felizes independentemente da nossa condição de género. De qualquer forma, falando no género feminino, a doutora acaba por ser motivo de inspiração e de admiração tanto pela mulher como pelo homem.
O que acha que a faz ter esse perfil? Bom, estou agora a ter essa noção, mas eu acredito que o importante no nosso dia a dia é tentarmos ser nós próprios. Eu, quando, a nível profissional falando, eu nunca começo por pensar, sou mulher, e agora, não é? E não partindo desse pressuposto, eu tento ser eu, não é? E nós, normalmente na nossa vida, lidamos com pessoas que nos cativam. E eu tento ter essa socialização com as pessoas, independentemente do seu género, não é? Costuma-se dizer que não existe amizade pura de homem e mulher, mas eu discordo, porque eu acredito que, e eu faço isso na minha vida normalmente, que é, eu procuro elementos comuns com pessoas com quem eu lido que me aportam algo de importante. E isso pode ser uma mulher ou um homem. E eu, se calhar, acabo por também assimilar estas características em mim quando considero que é importante. E, se calhar, por isto sou um misto, não é? Sendo um misto, sentiu-se alguma vez pressionada a nível profissional ou mesmo pessoal? Sentiu-se pressionada ou menos facilitada por ser mulher num determinado momento, numa determinada situação? É assim, dizer que nós, mulheres, estamos a falar da questão do género, somos menos valorizadas por ser mulher, é uma frase que tem algum ponto de verdade. Porque eu acredito, pela experiência própria, que quando nós, a nível profissional, lidamos com uma determinada situação, seja a nível, eu sou advogada, e portanto, seja a nível de um processo, seja a nível de um contrato, de um cliente, eu sinto que nós, comparando com um homem que estivesse na mesma situação, eu tenho que provar primeiro para me darem valor. E enquanto que, comparando com um colega homem, eu acredito que o cliente que está à frente lhe valoriza por ser advogado e só depois lhe avalia o seu trabalho, não é? E nós, mulheres, eu sinto que é diferente. As pessoas acabam por nos avaliar primeiro, antes de nos valorizar. E isso é claramente por ser mulher. Pois é, um desafio extra. Sem dúvida. E normalmente como é que contorna essas situações? Eu fui fazendo o meu caminho, não é? Portanto, eu este ano completo 20 anos de profissão, portanto não são 20 dias, e durante este trajeto, obviamente que no início da minha carreira eu tive que provar muito mais, não é? Eu agora tenho alguma obra feita que consigo demonstrar o meu trabalho, mas efetivamente no início da minha profissão eu tinha, digamos, dois jogadores contra o ser mulher e ser nova, não é? E portanto eu tive que jogar contra essas duas situações em simultâneo e conseguir demonstrar que uma jovem mulher advogada também tem o seu lugar no mercado. Também é capaz, também é profissional, também é inteligente, é reforçar as qualidades que são comuns independentemente do género. E isso faz com que a mulher às vezes tenha que trabalhar 2, 3 ou mais vezes para chegar ao nível esperado do homem. Injustiças que temos tentado combater. E eu acredito que já temos tido algum trabalho feito por várias mulheres talentosas e ativistas, não é? Durante todos esses anos. Eu não posso dizer que nós estamos nessa fase no ponto zero, muito antes pelo contrário, já fizemos muito caminho, a questão do género é sempre falado e hoje em dia nós vimos que em grandes setores em que há mulheres líderes
e estas mulheres acabam por, não sei se sentem a necessidade, mas na prática acabam por fazer com que sejam motivo de orgulho do género feminino, não é? Nós vimos que mulheres que se destacam a nível internacional em organismos públicos, tanto a nível governamental como não governamental, elas têm sempre essa vertente de tentar motivar outras mulheres. E é isso que temos visto na pessoa da doutora Carla Monteiro, uma mulher que inspira, uma mulher que faz-nos sentir que é possível sim combinar, conciliar com equilíbrio as várias facetas que outrora duvidou-se que seria capaz uma mulher conseguir desempenhar, e a doutora Carla também é mãe, e vamos falar um bocadinho desse desafio de conseguir ter uma carreira muito bem sucedida de 20 anos, combinada com um par de gêmeas lindíssimas que já têm 5 aninhos. Sim. Como é que consegue jogar com a balança nesse sentido? Bom, fácil não é. Com certeza. Sem dúvida, fácil não é. Porque nós estamos a falar de uma sociedade, a sociedade cabo-verdiana ainda é uma sociedade machista, portanto não é fácil uma mulher a nível profissional, portanto, dar 100%, porque acaba por ter cobranças. São cobranças a nível familiar, a nível da sociedade e, portanto, a questão aqui nós somos julgadas muito mais do que os homens em relação ao equilíbrio. Ou seja, se nós não conseguimos o equilíbrio ou de alguma forma há um desequilíbrio grande entre a parte profissional e a parte do cuidado dos filhos, como agora estamos a falar dessa questão de ser mãe, somos julgadas com mais facilidade do que os homens, não é? Isso é uma realidade. Digo que isto não me afeta. Não me afeta porque eu assumo o meu papel de mãe, eu gosto de o fazer, não é? Não sou uma mãe perfeita, portanto, isso acho que a perfeição ainda não chegou a muitos de nós, mas a busca pela perfeição é efetivamente algo que eu faço. E eu acho que o amor é o principal ingrediente para tentar um equilíbrio tão difícil entre a parte profissional e a parte familiar do cuidado dos filhos, que nos exigem e que nós também queremos estar perto, queremos estar presentes no dia-a-dia e que hoje em dia as pessoas acabam por passar boa parte do tempo fora, no trabalho, não é? Nós acabamos, e as crianças também têm a sua vida curricular, extracurricular e portanto, o objetivo é sempre ter mais tempo útil com as crianças. Mais tempo de qualidade, aproveitar bem os poucos, digamos, às vezes acabam por ser poucos comparado ao tempo que nós gostaríamos de ter para dispensar aos filhos, mas aproveitar ao máximo o tempo presente, o tempo com as crianças e fazer com que seja otimizado. Como é que vê o seu perfil de mãe a trabalhar a personalidade de Carla Monteiro como mulher? Qual foi o impacto? Foi um impacto grande ser mãe, pela positiva, porque essa experiência de ser mãe, para mim foi, obviamente que tudo na vida, não é? Tem coisas boas e coisas menos boas, ou coisas que nós conseguimos fazer bem e conseguimos fazer menos bem, mas no geral eu posso dizer que o meu papel de mãe acabou por moldar também a minha personalidade e definir prioridades, não é? Porque eu costumo dizer que as várias fases da vida, e isso é natural pela evolução que nós temos da idade, não é? Mas nós vamos ganhando, de alguma forma, um gosto diferente pela forma como vivemos, a prioridade do que é mais importante para nós na nossa vida, e isso vai com a idade, e eu costumo dizer que aos 40 mudei completamente a minha forma de visão do mundo, mas antes disso tinha mudado com as minhas filhas.
Exato. Traz sempre um perfil oculto, uma força que desconhecemos, uma capacidade de amar além daquilo que imaginamos ser possível. Realmente ser mãe é um desafio, mas é com certeza uma bênção. Falando não de si, mas do que observa na nossa sociedade, o que é que acha que é mais difícil hoje em dia para as mulheres no que toca a combinar a profissão e o ser mãe? Eu acredito que é a questão do tempo que as mães conseguem ter com os seus filhos. Porque hoje em dia, como eu digo, a nível profissional, seja qualquer profissão que a mulher tenha fora de casa, lhe ocupa boa parte do dia. E nós temos uma sociedade que está, a nível de valores, descaracterizada, não é? E, portanto, as nossas crianças acabam por estar muito mais com outras pessoas que não connosco. E isto, de alguma forma, também repercute no seu dia-a-dia, porque nós queremos transmitir alguns valores às nossas crianças e se nós não temos tempo útil com elas, nós não conseguimos ver o que elas fazem no seu dia-a-dia, não conseguimos corrigir e transmitir valores, não é? Portanto, o grande desafio da mulher hoje em dia como mãe é conseguir aproveitar o pouco tempo que tem com a sua criança para lhe transmitir os valores que quer, não é? E principalmente lhe demonstrar que a sociedade tem todo o tipo de comportamentos, mas nós temos que conseguir distinguir o que é um comportamento bom e o que é um comportamento menos bom. E, portanto, a criança assimila o que vê, não é? E, portanto, se não tem essa distinção e não tem um adulto que lhe explique o porquê que é mau, não é só isto é mau, não, o porquê que é mau e porquê que é bom fazer o que é correto. Não é? As crianças precisam de respostas com justificações. Não é só, não podes fazer isso, porque o não, para eles, é atrativo. Exatamente. O meu avô sempre dizia que um não sem justificação é uma provocação para a criança, porque ela, não entendendo o porquê do não, não tendo uma justificação lógica, vai à procura da mesma. Sim, e aí vai contra o não para o entender. E enquanto mãe de duas futuras mulheres, qual é a sua principal preocupação no que toca aos ensinamentos que quer que elas assimilem? A minha principal preocupação com as minhas filhas, sendo elas mulheres, é trabalhar o seu autoconfiança e autoestima das crianças. Portanto, eu tenho duas filhas com personagens diferentes, como qualquer pessoa tem a sua própria personalidade, e, portanto, eu consigo ver como a personalidade da própria pessoa vai moldando normalmente a criança, não é? E, portanto, o meu objetivo sempre é, de forma pedagógica, tentar demonstrar que elas podem fazer o que quiserem, não é? O importante é não haver a distinção. Portanto, no fundo, estamos a trabalhar o futuro para o que nós, de passado, tivemos de menos bom, que é a questão da diferença entre o género homem e mulher. Mas também é demonstrar que existem diferenças físicas entre o homem e a mulher. Eu não concordo com a questão de que temos que tratar igual, mas não é um tratamento igual, porque nós somos diferentes. Temos é que ter as mesmas oportunidades. As mesmas oportunidades, elas têm que saber que o mundo está para todos. E quando nós falamos do género, eu normalmente comparo também com outras situações que acontecem na sociedade, não é? Nós temos de estar preparados para pessoas com deficiência, por exemplo, estar preparados para pessoas que têm outro tipo de poder cognitivo do que nós. E isto é demonstrar que a sociedade tem espaço para todos, não é? E elas não podem nunca pensar que por ser mulher podem fazer isto ou podem fazer aquilo. Um exemplo muito básico é da típica questão que as pessoas têm: não faças isso que isto é brincadeira de menino ou brincadeira de menina. Eu acho que isto tem uma conotação negativa. Muito. Uma coisa diferente é, muitas vezes, motivar as meninas ou os meninos para determinados
digamos, jogos ou determinadas brincadeiras que nós entendemos que poderiam ser melhor para elas. Agora, dizer à criança que isso não se faz, vamos imaginar o futebol. Não, isto é coisa de rapaz, não é? Nós temos provas que é o futebol feminino. E o futebol feminino está aí a demonstrar que cada vez mais ganha o seu espaço na sociedade, não é? E é nesse sentido que eu vou trabalhando a cabecinha delas. Equilíbrio. Sim. Equilíbrio. Passando de mãe para filha, hoje como mãe consegue identificar a presença que a sua mãe teve na educação e tem até hoje na sua vida, vê o reflexo no seu comportamento com as suas filhas? Eu costumo dizer, eu digo sempre, mas no Dia das Mães é o típico dia que nós transmitimos, digamos, um bocadinho mais de informação e amor, comunicação às nossas mães. E eu sempre digo, eu sou um produto teu. Neste caso, eu sou um produto da minha mãe e do meu pai. Mas falando especificamente da mulher, eu sou um produto da minha mãe e dos valores. E eu sempre digo, se eu conseguir ser uma mãe como a minha, eu sou muito feliz. Pois é importante termos essa noção que às vezes o que nos tornamos vem de o que nós recebemos. E a mulher tem muito esse papel de transmitir a educação, os valores, o amor. Qual é a mensagem que deixa para as jovens de hoje? Porque a geração está completamente diferente, os valores são outros, a vivência é outra, mas reforçando a importância da mãe, do amor, do papel da transmissão dos valores, qual é a mensagem que deixa para as jovens hoje, sendo filhas e mães, da importância do papel da mulher na família? Historicamente se diz que a mulher é o pilar das famílias, não é? Nós estamos numa sociedade muito monoparental, a maior parte da família é baseada na mulher, porque muitas vezes, portanto, o pai não é um pai presente, mas eu acho, e a mensagem que eu deixo às jovens, eu sei que muitas vezes estamos a falar de gravidezes indesejadas, gravidezes precoces, que as próprias jovens não têm preparação, não têm maturidade, não é? Mas quando isso acontecer, tentem buscar conhecimento, tentem buscar ajuda, tanto a nível familiar, como a sociedade está aí e há entidades públicas que têm esse serviço de ajudar as mães, jovens mães, a, de alguma forma, apoiar os seus filhos. Porque o abandono familiar, o abandono parental no sentido de mãe e pai, é um estrago para a vida. A criança que sente o abandono da mãe e do pai enquanto é criança, inevitavelmente será um adulto problemático. Poderá não ser, se ele, em tempo útil, ou alguém, enquanto ele é menor, conseguir ter essa noção e conseguir ajudar, trabalhar essa criança. Mas a cabeça de uma criança é formada até aos 7 anos, normalmente se diz. E todos os traumas que ficam, as crianças a partir dos 7 anos têm muito pouca lembrança de coisas que acontecem, não é? Mas os traumas ficam lá. Os traumas nunca são esquecidos. E, portanto, é essa a importância que eu gostaria de transmitir às jovens mães, de que nós somos o produto das nossas famílias. Porque os valores que nos são transmitidos são os valores que nós vamos transmitir à sociedade. E, naturalmente, aos nossos filhos, quando as tivermos, não é? E nós somos o exemplo. Nós somos o primeiro exemplo, o primeiro amor dos nossos filhos. E eles não vão fazer o que nós dissemos, eles vão fazer o que nós fazemos. Portanto, nós temos que ser um bom exemplo para que eles também sejam boas pessoas. Dentro do seio familiar, acredita que
os homens têm mais facilidades e as mulheres acabam por ter mais pressão no que toca à responsabilidade, ao comportamento, ao perfil de valores que se quer, no geral, mas acaba por ter mais cobrança no feminino do que no masculino? Eu acredito que na nossa sociedade ainda é assim. Ainda há essa pressão. Obviamente que há situações excepcionais, há situações diferentes de cada família, mas no geral a pressão social acaba por ser muito mais um pendor feminino do que nos homens. Obviamente que isso muitas vezes é transmitido pelos próprios progenitores, não é? Pelos próprios pais de gerações anteriores, de que as mulheres é que fazem o trabalho de casa, portanto quando temos um irmão e uma irmã, há sempre essa comparação, a tua irmã é que vai lavar a louça depois da refeição, portanto isso são situações que hoje em dia eu acredito que de alguma forma vai sendo mudado na nova geração. Nós temos uma nova geração com pais mais jovens, quando eu digo mais jovens, pode ser uma geração até anterior à minha, em que os pais têm alguma preocupação, e, portanto os homens têm alguma preocupação em também ajudar na questão familiar da própria educação dos filhos. Porque no passado, na geração dos nossos pais, nossos avós, bisavós, a educação era da mãe. Não é? Portanto, o pai, a sua obrigação era conseguir levar comida para dentro de casa e a obrigação da mulher era tomar conta da família, dos filhos e passar os valores, não é? Hoje em dia temos uma preocupação diferente. Vimos pais a quererem transmitir aos seus filhos alguns valores e, como digo, estamos numa sociedade normalmente monoparental e, portanto, isso também acaba por criar aqui algumas situações, por exemplo, que eu acredito que os pais devem sempre, independentemente de estarem juntos ou separados, ter alguma harmonia na educação. Nós vimos muito a questão de utilização dos filhos quando há uma separação e isso acaba por também transmitir e moldar a sua própria personalidade, porque eles são como uns brinquedos nas mãos do pai ou da mãe, e eu acredito que aqui nós temos que trabalhar, eu acredito muito na questão que temos que trabalhar a família. Não é? O direito da família é muito importante. Eu faço parte agora de um Instituto Brasileiro da Família, que também agora tem um núcleo em Cabo Verde, e uma das coisas que nós queremos trabalhar são workshops, palestras, conversas informais com jovens, para transmitir a importância da família que não tem que necessariamente ser a família que estamos dentro de casa. Nós vamos estar conectados com o pai dos nossos filhos para sempre. E os nossos filhos são, no fundo, o produto de nós dois. E então nós temos que conseguir transmitir a eles a confiança, não é? Unificar a educação que nós queremos para os nossos filhos. E eu acho que isso é muito importante, principalmente nos jovens que acabam por ter filhos muito cedo, acabam por ter alguma revolta muitas vezes, porque os filhos acabam por atrapalhar o seu projeto profissional. Não é? Porque nós sabemos que quando temos filhos durante os primeiros 2 anos, ou mais, mas pelo menos os primeiros 2 anos nós temos uma impossibilidade temporal de dedicar a outras atividades, porque temos que cuidar da criança, ela vai ganhando alguma autonomia a partir dos 2 anos, mas paulatinamente. Não é? E obviamente que alguma coisa tem que ficar para trás, é a questão das prioridades, não é? Exato. Disse há pouco que vê-se como produto, resultado, obra, por bem dizer, numa palavra mais composta, obra da sua mãe. Vê isso não só como mãe, vê como a mulher que é nas relações também familiares que leva com a sua irmã, ou nas amizades que faz vida afora, é um reflexo dentro e fora de casa? Sem dúvida, porque os valores que me foram transmitidos pela minha mãe acabam por moldar a minha personalidade e, portanto, o meu eu, não é? É o meu eu com as pessoas com quem eu lido. A nível familiar,
de ter a conexão que tenho a nível familiar com a minha irmã, nas amizades que eu construo, não é? Portanto, no fundo, os valores que são transmitidos a nível da própria amizade é de uma amizade para a vida, não é? E as amizades que nós vamos construindo durante a nossa vida, mais, digamos, mais adulta, que muitas vezes ganhamos uma conexão com pessoas por identificação de valores, não é? Na vida, no fundo, as pessoas acabam por, eu digo, conexão de alma, muitas vezes, não é? São pessoas que nós, se calhar até conhecíamos antes, mas eram momentos diferentes da vida, nós tínhamos projetos diferentes de vida e em algum momento nas nossas vidas nós conseguimos conectar. E isso demonstra que afinal somos até irmãs ou amigas de alma, não é? E eu acho que isso é sem dúvida o apoio familiar que eu tive, portanto a minha família que eu tive e que me permitiu ter essa percepção das pessoas hoje em dia. Falamos um pouco da mulher, um pouco da mãe, um pouco da filha e das relações familiares. Vamos agora entrar num campo um bocadinho mais pessoal, para o relacionamento. A doutora é casada e sabe que muitas mulheres acabam por ter de abrir mão dos seus projetos pessoais ou profissionais por causa da sobrecarga familiar ou mesmo do relacionamento. Qual é o segredo? Qual é o segredo da doutora Carla para conseguir manter o equilíbrio de ter uma carreira bem-sucedida, ser mãe, ser esposa e conseguir conciliar um ambiente agradável e saudável em todas as áreas? Eu acredito que a título familiar, não é? Há que ter uma solidariedade, uma confiança e principalmente um apoio, não é? Portanto, o marido e a mulher têm que entender o que é que faz o outro feliz, não é? A nível profissional, tem a sua ambição, eu vou apoiar, eu vou ajudar. O equilíbrio tem que ser feito sempre, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não é possível conseguir um equilíbrio exato do tempo, não é? Nós costumamos dizer que o dia tem 24 horas e nós normalmente dividimos o dia 8 horas a trabalhar, 8 horas a dormir, 8 horas a divertir. Isso seria o ideal. Quase ninguém faz isso. O nosso dia nunca é dividido desta forma. Tão equilibrada. Tão equilibrada. E, portanto, na nossa vida também acaba por ser isto, não é? Há meses que o equilíbrio é mais pendente para profissional, há outros que se é mais pendente para o lado pessoal, mas eu acredito que há que ter essa interajuda, não é? E principalmente a questão da primeira pergunta que me fizeste foi do empoderamento. O que é o empoderamento? Ou seja, no fundo, falando da mulher, o companheiro, o marido desta mulher tem que perceber o que é que lhe faz feliz, não é? Essa pessoa, se ficar em casa, se for inibida de avançar nos seus projetos profissionais, será uma pessoa feliz na sua vida pessoal? Não é? Portanto, no fundo, é essa percepção, nós temos que conhecer as pessoas com quem estamos, não é? E conseguir perceber o que é fundamental, porque se nós não estivermos felizes connosco mesmo, nós não conseguimos ser felizes com a pessoa que está ao nosso lado e nós não conseguimos transmitir felicidade para os nossos filhos. E então é nesse sentido que eu acredito que, se me perguntar, consegue este equilíbrio? Eu vou dizer que não. É um exercício diário. É um exercício diário, não é? Mas eu acredito que eu tento, não é? E demonstro claramente que o meu objetivo ou o meu amor pela minha profissão, por ajudar as pessoas, por estar aí, é equiparado ao amor que eu tenho pela minha família e por estar também com a minha família. Então, eu não tenho que escolher entre uma coisa e outra. Eu tenho que conseguir conjugar as duas coisas, não é? A nível pessoal e a nível profissional.
acredita que a base desse equilíbrio está na boa comunicação? Acredito que sim. Eu acho que a comunicação é fundamental, porque se não há comunicação entre o casal, o outro não sabe o que é que a pessoa precisa, o que é que lhe faz feliz, o que é que ela quer fazer da sua vida, não é? E se não há comunicação, também no momento em que este equilíbrio está desequilibrado, ou seja, enquanto não conseguimos este equilíbrio, se não houver comunicação também acaba por criar ruído na relação, não é? Porque nós não somos perfeitos e, portanto, é normal haver algum excesso a nível do trabalho, a nível do tempo dedicado ao trabalho e, portanto, há que ter comunicação, não é? Para tentar chegar outra vez a nivelar as coisas. Entendo que muitas das vezes as pessoas pressupõem que o outro já sabe, ou se não sabe deveria saber, ou se não entendeu, os sinais estavam lá. Mas nem sempre a percepção que nós temos é a mesma do outro. A capacidade de análise ou interpretação varia de pessoa para pessoa. Então, é muito importante, sim, uma boa comunicação em todas as relações na vida. Sem dúvida. A nível profissional, pessoal, dentro de casa com os filhos também, que é outro pilar para a educação, a comunicação. São com os filhos. A comunicação, o amor e a comunicação são pilares essenciais para a passagem de valores, para um ambiente saudável e para o equilíbrio do dia a dia entre as várias áreas. Temos visto que normalmente a mulher é quem se reduz um pouco a nível profissional, se inibe um pouco para apoiar o parceiro. Com o empoderamento, estamos a tentar equilibrar. Voltamos à palavra equilíbrio, que é a palavra do século, acredito. Para equilibrar a balança, o parceiro precisa hoje em dia entender que é preciso também apoiar a esposa, não é? Nós, por herança, já o fazemos. É uma educação de várias e várias gerações, mas hoje é preciso também chamar a atenção do marido, do companheiro, do esposo e dizer: eu também preciso do teu apoio para poder ser boa profissional e ter sucesso nos meus projetos pessoais. Sem dúvida. Nós, mulheres, temos o sentido maternal. Exato. Portanto, naturalmente, eu nem digo historicamente, mas naturalmente... É inato. É inato em nós o querer ajudar, o querer cuidar, não é? Seja dos filhos, seja do marido, seja dos pais, dos amigos, não é? Portanto, nós temos esse dom natural, que é maternal, de querer ajudar. E obviamente que é como eu sempre digo, toda força também tem, no fundo, momentos de fraqueza. E há a tal frase célebre de atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, mas eu também uso essa expressão ao contrário. Atrás de uma grande mulher deveria ter sempre um grande homem, porque nós complementamos. O homem e a mulher, quando é um casal, quando é uma família, nós temos que nos complementar. Por isso é que eu digo que nós não temos de ser tratados iguais, porque somos diferentes. Mas temos que nos complementar no dia-a-dia familiar, na interajuda para que a pessoa possa prosperar, não é? E obviamente, como tudo na vida, a mulher também precisa de um carinho. Precisa de um momento em que também lhe passem a mão nas costas e diga: hoje o dia foi difícil, não é? Mas eu estou aqui. E, portanto, a mulher tem muito esta propensão para fazer isso. Com os filhos, quando choram, quando caem, vão para o colo da mãe, não é? Este colinho é tão bom e a mulher também sente falta disso. E eu acredito que, quando nós falamos em grandes mulheres, o que é uma grande mulher? Uma grande mulher é simplesmente uma mulher. Só que é uma mulher que, pela atividade que desempenha, tem alguma visibilidade, não é? Seja a nível profissional, a nível desportivo, a nível de ser ativista, de tudo o que seja, acaba por ter alguma notoriedade e isso acaba por ser caracterizado como grande mulher, porque acaba por fazer coisas que se calhar outras pessoas até fazem e não têm essa notoriedade. E, portanto,
Quando eu digo isso é porque as mulheres todas têm o seu potencial, mulheres e homens, mas falando hoje de mulher, todas as mulheres têm a sua potencialidade e muitas vezes nós temos mulheres a dizer eu não consigo. E se calhar as mulheres acabam por ser um bocado como as crianças. Se dizem eu não consigo, porque se calhar tem alguém no seu ouvido a dizer que não consegue. Se calhar, ou o contrário, não tem ninguém em quem confia a dizer tu consegues, vai. Não é? É tal autoestima, tal autoconfiança que temos de trabalhar desde criança, mas se quando estamos adultos e em algum momento precisamos, o nosso companheiro deve ser a primeira pessoa que nos está lá para apoiar. Tu consegues, força, e empurrar-nos para algumas situações. Exatamente. A importância da mulher por detrás de um homem é equivalente à força e importância de um grande homem atrás de uma grande mulher. Todas somos grandes mulheres, muitas das vezes existem mulheres gigantes por aí que nunca chegam à ribalta, nunca chegam aos holofotes, mas que podem até ter histórias que, se tivéssemos conhecimento, seriam referência em muitos sentidos. Hoje estamos aqui com a doutora Carla Monteiro, temos o prazer de ter uma grande mulher no nosso programa especial 8 de março. Já passamos por algumas questõezinhas, vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco porque ainda temos alguns pontinhos a cobrir. Não vamos poder falar de tudo, mas prometo trazer na segunda parte assuntos como uma profissional bem-sucedida, o charme, a classe, detalhes à parte. Voltamos na segunda parte. Vai beber a tua água e volta connosco daqui a pouco. Até já! Estamos assim de volta à segunda parte do programa especial 8 de março, hoje com a convidada a doutora Carla Monteiro. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Já passamos um pouco as páginas mais familiares da sua vida, com um cheirinho apenas. Vamos falar um pouco mais agora da parte profissional. A carreira é sempre um grande desafio para a mulher. Continua sendo, mesmo com o empoderamento. Existe um pouco também da questão do tabu. Algumas profissões não são femininas, vamos dizer assim. Com 20 anos de carreira, a doutora soube desde o início o que queria, ou pelo menos estava bem orientada para fazer uma decisão a nível de formação e carreira profissional, o que a permitiu seguir sem essa incerteza, essa área não é para mim. No meu caso, eu não consigo transmitir isso porque eu, desde muito cedo, sempre quis ser advogada. Sentiu que queria ser advogada e pronto? Antes de sentir, os meus pais comentam que eu, aos 9 anos, já dizia que queria ser advogada e, portanto, eu desde que me lembro que é o que eu quero ser. E, portanto, eu nunca questionei, não é? E isso acabou por ser algo como inato em mim. Portanto, eu nunca tive essa dúvida. Não consigo exemplificar como é que são pessoas que eu conheço, que é normal, que têm dúvidas e agora terminei o 12º, o que é que eu vou fazer, não é? Qual é a melhor saída profissional? A saída profissional seria muito a fazer o direito, não é? Mas eu foquei-me sempre na advocacia. Mas eu acredito, e eu falo muito com jovens, familiares ou não, e eu digo sempre, o importante para decidir, temos que trabalhar nós mesmos. Nós não podemos ter limitações. Nós não podemos nunca dizer mas isto não é profissão de mulher, isso é historicamente profissão de homem. Eu acho que é essa barreira que nós estamos a tentar ultrapassar com o tal empoderamento, que é algo que já se fala ultimamente, mas que no fundo é trabalhado de gerações
Muitas gerações passadas já trabalhavam o empoderamento, mas a palavra surgiu muito recentemente, não é? E o objetivo é exatamente isso. Eu digo sempre, pensemos em nós como ser humano, não como homem ou como mulher. Hoje, o nome Carla Monteiro já não é só um nome, é uma marca a nível nacional e reconhecida a nível internacional. O que é que acha que contribuiu, estamos a falar no perfil mais feminino, mas de uma forma geral, o que é que contribuiu para que conseguisse atingir o sucesso que tem hoje a nível profissional? Eu acredito que em qualquer profissão ser bem-sucedido depende de muito trabalho, não é? Carla Monteiro hoje em dia é uma marca porque foi uma opção que eu tomei do nome do escritório. Isso porquê? Porque estamos a falar de um escritório de advocacia em que a principal característica que motiva os clientes é a confiança e, portanto, tudo começou comigo e as pessoas acabam por ganhar a confiança também comigo, não é? E, portanto, esse é o motivo da marca CMA, que é Carla Monteiro Associados, e este é o porquê dessa marca. E eu acredito que é o trabalho, é um trabalho árduo. A facilidade com que eu quis ser advogada não é proporcional ao trabalho que é no dia-a-dia. Isto porquê? Porque, como eu digo, naturalmente, quando eu pensei o que é que seria a minha profissão, eu já tinha em mim que seria advogada, mas ser advogada ou exercer a sua profissão exige um trabalho contínuo. Eu levo 20 anos de trabalho diário, não é? Porque nós estamos a falar de uma profissão que temos de estar sempre a reciclar, sempre a atualizar, sempre a estudar. Portanto, não é um trabalho em que nós conhecemos o segredo, digamos assim, da profissão e replicamos. Não, nós estamos a falar de algo que é dinâmico. Não é? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É um setor dinâmico, as leis são aprovadas, não digo diariamente, mas periodicamente, são alteradas, os casos são diferentes, não é? E, portanto, exigem-nos estudos pontuais, casuísticos, e só o trabalho é que efetivamente dá resultado. Não há em nenhuma profissão que eu tenha conhecimento até hoje, em que não exige algum trabalho. Mesmo as profissões que exijam talento, tem que ser associado ao trabalho. Existem expressões que às vezes ouvimos, a pessoa teve sorte, a pessoa tem talento, mas vamos falar de uma coisa que ninguém fala, os desafios. Porque é fácil dizer tem talento, teve sorte e por aí fora, mas os desafios só quem os ultrapassa consegue ter a noção da profundidade, da gravidade às vezes, dos sacrifícios. No seu caso, se tivesse de fazer uma avaliação, qual seria apontado como o maior desafio para ter hoje o nome Carla Monteiro reconhecido a nível internacional? Eu acredito que o primeiro grande desafio que eu tive foi sair de um escritório de advogados conceituado em Portugal e abrir o meu próprio escritório com 25 anos. Ou seja, foi um desafio, foi na realidade uma ousadia. Uma ousadia porque nós estamos a falar de um setor, como eu digo, em que a experiência conta. Não é? Portanto, a advocacia, a experiência obviamente tem o seu peso, não é? E uma jovem advogada, digamos, não recém-licenciada, mas com pouca experiência. Início de carreira. Portanto, enverdar para a sua independência a nível profissional, lança vários desafios. Lança desafios na conquista dos clientes, lança desafios na própria gestão do tempo, não é? Entre o tempo do estudo necessário, da prática,
e conseguir dar vazão, portanto, a resposta em tempo útil aos clientes e aos processos. Conseguir, de alguma forma, quando nós falamos de empresa, nós temos que lembrar que há sempre uma componente de gestão, não é? Portanto, a gestão também faz parte do meu dia-a-dia, ou seja, e tudo isto são desafios que nós levamos na nossa profissão, no nosso dia-a-dia, que nos ocupa tempo. E o nosso bem mais precioso hoje em dia é o tempo. É o tempo para conseguir fazer um trabalho de qualidade, é um tempo para conseguir ter vida pessoal e, portanto, se nós não gerimos bem o tempo, alguma coisa estamos a fazer mal. Exatamente, acho que o maior desafio dessa geração atual é a gestão de tempo. Mas voltando à questão do desafio, falámos há pouco que o desafio foi ter tido a ousadia e a coragem de iniciar por conta própria o seu escritório, com nome próprio. E isso faz-me pensar numa questão muito importante que também acredito que tenha grande peso na vida da mulher, a autoconfiança. Para dar determinados passos, e esse foi um grande passo, foi preciso sentir-se confiante. Sim. QB. Não digo que tivesse certeza, garantias, não, as garantias não existem quando ousamos dar um passo que não sabemos qual será o piso que vamos encontrar, mas a fé e o acreditar e o correr atrás traz os resultados, como podemos ver hoje, após 20 anos. O que eu pergunto é, a autoconfiança é um elemento essencial para a mulher e esse elemento é conquistado lá atrás, na infância outra vez, voltamos à fase da educação e dos valores. Sem dúvida. E agora, portanto, como já falamos da importância dos valores transmitidos e da minha mãe, da minha pessoa, agora é o momento de falar do meu pai. Okay. Porque essa autoconfiança é sem dúvida uma herança dele. Eu conto uma história portanto, eu tinha 21 anos e estava com o meu pai, já estava a fazer o curso de Direito e, como digo, sempre quis ser advogada e, portanto, isso era um dado adquirido para mim. E o meu pai disse-me, tu tens que ser juíza. Uau! E eu a perguntar o porquê, não é? E o meu pai fez-me esta afirmação umas 2 ou 3 vezes, que eu normalmente não lhe questionei porquê. Mas um dia ele estava assim muito sério e disse-me, tu tens que ser juíza. E eu perguntei-lhe, mas pai, porquê? Porquê é que tu queres que eu seja juíza se eu já te disse que eu quero ser advogada? E ele vira-se para mim e diz assim, porque eu não quero que ninguém mande em ti. E, portanto, o que eu percebi que o meu pai me quis transmitir era exatamente dessa autoconfiança. Ou seja, tu tens que fazer algo que só depende de ti. Tu não podes estar dependente de nada. E complementar a isto, o meu pai, portanto, ele era um empresário, visionário no seu tempo, e uma das atividades profissionais dele era um caminhão que ele tinha e que fazia para aluguer, para transporte, e a marca do meu pai, a marca da sua profissão era Monteiro, que é, portanto, o nosso apelido, o apelido dele. Mas, especificamente, este caminhão e todos os caminhões, as viaturas que ele tinha na sua profissão, tinham a marca, portanto, escrita na porta dos carros. E este caminhão específico era escrito Leila e Carla. A Leila é a minha irmã e Carla sou eu. E, portanto, o meu pai sempre, desde muito cedo, e eu estou a falar do meu tempo, portanto, jovem, antes de ir a fazer o curso, em que ele dizia sempre, todas as receitas deste caminhão são para ti e para a tua irmã, para estudarem, porque eu quero que vocês sejam alguém na vida. E, portanto, o conjunto, isto são exemplos
do que eu senti a minha vida toda, do que me transmitiu o meu pai, não é? E agora, fazendo um bocadinho, sendo hoje o Dia da Mulher, e fazendo aqui um bocadinho de comédia, o meu pai sempre quis ter um menino, não é? Portanto, eu acho que todos os homens principalmente homens cabo-verdianos, querem ter um rapaz. E, portanto, e na altura, quando eu nasci, a minha irmã não havia ecografia, e, portanto, a surpresa era até o nascimento. A minha irmã é mais velha do que eu, e para ele era suposto ser um rapaz, não foi, tudo bem, era a primeira filha, encantado na mesma. E quando eu nasci, portanto, também para ele era o rapaz, era o rapaz que ele estava à espera, não é? Eu já tinha até nome de rapaz, portanto, eu nem sequer tinha nome de rapariga, porque eu ia ser rapaz. O meu nome seria Carlos Gil, que era Carlos do meu pai, e Gilda da minha mãe. E, portanto, quando eu nasci, informaram ao meu pai que eu, afinal, era uma rapariga, e a minha mãe disse: e agora como é que vamos chamar? Chama-lhe Carla. Carlos. E, portanto, eu cresci, para ver aqui o paradoxo, eu cresci com esta sensação, e depois ainda tivemos mais uma irmã, portanto, o meu pai nunca teve filhos homens. E eu tive essa necessidade durante toda a minha vida, e durante a vida do meu pai, de ser o filho homem que ele não teve. Portanto, o paradoxo, eu fui Maria Rapaz até aos 18 anos. Porquê? Porque o amor que eu tinha, a conexão que eu tinha com o meu pai, eu sentia essa necessidade de lhe dar algo que ele queria muito e que a natureza não lhe deu. Mas isso não fez de mim menos mulher, não é? O que é que eu digo que tentei ser o rapaz que o meu pai não teve? E isto vem depois, o que nós vamos ainda falar da nossa conversa, portanto, do meu interesse pelo desporto. O meu pai gostava de desporto, ele até foi presidente de um clube desportivo, e eu acompanhava-o nesses ambientes mais masculinos. Aí estamos outra vez a fazer a diferença entre espaço para mulher e espaço para homem. Mas são espaços que normalmente as crianças, meninas, não frequentavam por ser frequentados por homens adultos, não é? E eu acompanhava o meu pai nesses ambientes. Eu estava sempre na oficina dele, portanto eu tentava acompanhar, porque eu senti que se calhar uma das vontades do meu pai de ter um rapaz era ter um sucessor, não é? E eu confesso que sempre fiquei muito triste de não querer suceder à atividade dele, não é? Mas o meu pai foi o primeiro a dizer, um dia eu abri com ele e disse: pai, eu até hoje fiz tudo, até aos 18 anos fiz tudo para que comatasse essa falta que eu acredito que tu tivesses de não ter um filho rapaz, mas eu agora vou seguir o meu caminho. E ele disse: e se tu fizesses o contrário, não serias a minha filha. Portanto, no fundo, é demonstrar que o amor dos pais, os valores que os pais transmitem, é o futuro das pessoas. Um adulto é, sem dúvida, o que lhe é transmitido em criança, seja pelos pais, seja pelos avós, por quem lhe dá amor e lhe educa. Por quem o acompanha naquela fase de esponja, onde a criança está a observar e a absorver tudo o que lhe passa à volta, e às vezes achamos que passa ao lado, mas mesmo passando ao lado, a absorção e a assimilação é gigantesca, e é preciso, por isso, fazer cuidado e dar mais atenção aos pormenores que às vezes nós achamos que são crianças, não vão perceber é nada. Percebem tudo. Exato. E assim vemos o perfil de autoconfiança que foi assimilado pelos valores, pelo amor, pelo acompanhamento desta fase tão interessante que é da infância. E da motivação. A motivação também que foi a motivação dos pais, das pessoas, dos educadores. Eu digo educadores porque muitas vezes nós sabemos que nós não somos educados pelos nossos pais. Sim, às vezes são avós, vizinhos, tias, tios. Em Cabo Verde é muito comum. E realmente são educadores, são os acompanhantes dos menores. E nunca esquecer os professores. Que na nossa geração até tinham um bocadinho mais de respeito e valor.
Era uma profissão muito mais respeitada, muito mais estimada, valorizada. A figura do professor era algo tipo muito, muito importante na nossa vida, e os meus professores são professores até hoje. Sem dúvida. Porque o respeito, o amor, o carinho, a admiração eram valores que nós nutríamos, e hoje em dia, infelizmente, não digo que não exista, mas foi-se perdendo. A proporção é bem mais baixa. Esperemos retomar, reverter esse ciclo, porque é uma profissão muito bonita, muito digna e que realmente faz muita diferença na vida das crianças, digo até a fase de primária, pela vida fora, mas os mais... A base. Sim, os mais marcantes são aquela fase em que os vemos como segundos pais. Sim. Falamos de desporto, já entramos nessa área e vamos então desmistificar o mundo masculino do desporto. Cada vez mais está a saber que não é um mundo fechado aos homens. As mulheres entraram à força, mas hoje têm um lugar de mérito e reconhecimento. A doutora Carla não só é uma excelente profissional, mãe, esposa, mas também dirigente desportivo. Já tem anos a desempenhar essa função. Como é que se sente num papel que é supostamente destinado a um homem? Mais uma vez, a herança do meu pai, não é? Portanto, como eu comecei por introduzir, portanto, eu sou presidente de um clube desportivo que também o meu pai foi, não é? E, portanto, é o meu clube de coração, desde sempre, exatamente porque eu era ativista, desde muito criança, que eu acompanho a vida do clube, já agora passa a publicidade, Académica do Sal, Associação Académica do Sal. Eu, desde muito miúda, portanto, frequentava, não é? O clube, os jogos, com o meu pai, que foi presidente, e antes de ser presidente sempre foi apoiante e, portanto, sempre esteve muito perto da Associação Académica do Sal. E, sem dúvida, o que eu digo é, ainda existe um preconceito. Com certeza. Ainda existe um preconceito. Nós temos, eu acho que vivo como dirigente desportivo, um misto entre um setor ou um grupo de pessoas que valorizam, não é? E dizem, ai, que bom que esteja uma mulher à frente de uma associação desportiva que lida várias modalidades, inclusive a modalidade do futebol, que é tipicamente masculina. Mas também, de alguma outra forma, eu me sinto, não vou dizer que há, mas é uma percepção, vá. Eu sinto que há este preconceito, não é? Principalmente com quem nós lidamos, não é? É o preconceito do típico uma mulher a mandar num homem. Portanto, o que é que a mulher percebe de futebol? Portanto, é esse tipo de situações que nós temos ainda no nosso dia-a-dia. Eu acho que há de desmistificar. Por exemplo, nós, se virmos a história, nós temos muitas mulheres dirigentes esportivas que estão sempre associadas ao setor feminino, ou seja, ao futebol feminino, ao handball feminino, e, portanto, eu acredito que isto, as próprias, portanto, mulheres estão a fomentar que, ok, temos o direito, temos o espaço no desporto, mas para liderar mulheres. Não é? Eu não estou a criticar quem o faça, eu estou a dizer é que estas mulheres, tendo o perfil de líder, deveriam também ir mais além. Se calhar não tiveram espaço e foram conduzidas indiretamente ao lado feminino. Tipo, a casa de banho feminina é para ali. Exatamente. Indiretamente acaba por acontecer também esse tipo de tendenciosidade. Mas como mulher nesse papel deve passar por situações muitas das vezes menos agradáveis, mas deve ter também situações que acaba por rir-se, porque é preciso às vezes buscar o lado humorístico das situações, porque há pessoas que ainda não conseguem ultrapassar o tabu
homem, mulher, profissão de homem, profissão de mulher, ou lugar de homem, lugar de mulher. Isso é uma realidade, Tânia. E com um campo cheio de homens, mais ainda. Mais ainda. Eu já tive comentários, por exemplo, eu como presidente do clube, eu frequento o balneário masculino. Portanto, eu frequento o balneário da equipa, independentemente de ser masculino, feminino. É da equipa, É exato. da equipa. Eu vejo como balneário da equipa para estar com a equipa. E eu já tive comentários de uma mulher casada num balneário cheio de homens. Portanto, esse tipo de comentários, obviamente que por detrás está o preconceito. Com certeza. Não é? Porque as pessoas levam sempre a questão do género para lado do sexo. O sexo feminino, o sexo masculino, não é? E nós estamos a falar, e eu volto a frisar isto, vamos falar do ser humano. Quando nós tivermos com certeza de que estamos perante um ser humano, agora, em determinadas circunstâncias, vamos ver o seu género, se é feminino ou masculino, não é? Mas partimos da pessoa, não partimos já do género. Isso também porque, consoante o momento, há ou não a necessidade de se fazer essa separação. Sem não é? dúvida. Há situações em que, Há situações físicas. certo, mas no geral, num ambiente profissional, num ambiente saudável, não há que tratar de determinada forma ou ser específico por se tratar de uma mulher ou de um homem. Somos profissionais, somos colegas de trabalho, somos, ok, temos uma hierarquia, mas o resto deve ser na base do equilíbrio tão desejado. Sem dúvida nenhuma. Mas sabemos que a realidade ainda não é a que desejamos. Nesse papel de dirigente esportivo e também a nível profissional, é uma líder. Acaba por ter esse papel também muito importante, que é um outro título anteriormente dificilmente atribuído à mulher. Qual é o maior desafio, qual é a maior dificuldade de ser líder no feminino? Eu acho que ser líder no feminino é a capacidade de, volto a dizer, não levar muito para a questão do sexo, não é? Porque, querendo ou não, as mulheres acabam por sofrer às vezes situações de assédio, não é? Que são situações que muitas vezes os homens na mesma posição não sofrem. Jamais. Não é? E as mulheres sofrem por ser mulheres, não é? Por ser mulheres. Porque muitas vezes há uma conotação, às vezes até negativa, da liderança feminina, não é? Porque as pessoas acabam por entender que um líder feminino está a menosprezar o lado pessoal, o lado familiar e, portanto, está a ocupar um sítio que não lhe pertence. E essa dificuldade existe no nosso dia-a-dia. Nós temos de tentar contornar, temos que saber contornar. Muitas vezes não é fácil porque os comentários estão ali, não é? Para nós ouvirmos ou não. E eu acredito sempre que a capacidade que nós temos que conseguir ultrapassar isso é conseguir ignorar. Okay. Conseguir ignorar comentários que não são benéficos. E são comentários que, no fundo, eu digo, há uma expressão brasileira muito, para mim, é específica para isto, que é: o que você pensa de mim é problema seu. Problema seu, exatamente. Portanto, nós temos que conseguir ter essa capacidade, muitas vezes não é fácil, uma capacidade de encaixe, porque o ser humano é naturalmente influenciável, porque as pessoas pensam. Nós queremos sempre que as pessoas pensem bem de nós. Queremos sempre ficar bem aos olhos das pessoas, não é? E não é fácil conseguir gerir um mal-estar. Ou uma pessoa não gosta de mim. Ou a interpretação do outro. Às vezes é a mera interpretação. Porquê que a pessoa não gosta de mim, não é? Nós temos tendência de questionar. E eu acho que o ideal
e eu espero lá chegar, mas eu acredito que o ideal é conseguir ignorar este tipo de comportamentos totalmente, e muitas vezes é muito difícil. É um desafio complicado, e eu acredito que pelo perfil ainda muito machista da sociedade, a mulher acaba por sofrer muito mais esse tipo de peso, da cobrança, não está bem vestida, não se adequa ao papel, não é lugar de mulher, somos constantemente julgadas e interpretadas sem sequer nos percebermos às vezes. E essa pressão é o que às vezes acaba por também bloquear muitas mulheres e fazer com que não acreditem que são capazes, porque o julgo alheio é tão pesado que não as deixa ver a pessoa, a capacidade que existe nelas mesmas. Então é um desafio que esperemos conseguir superar, e que as gerações vindouras consigam trabalhar da melhor forma, sem também desfragmentar os valores tão importantes da nossa sociedade, porque o que há com a questão do empoderamento é que muitos valores também estão a ser desconstruídos e é preciso tentar manter o equilíbrio, a palavra do século. Doutora, quando falamos de líder, é ainda muito diretamente ligado ao perfil mais firme, mais forte, mais masculino. Também é um outro conceito que precisa ser revisto. A doutora é uma líder, é uma profissional de uma área também bastante concorrida com o lado masculino, mas mantém o seu lado feminino sempre muito bem cuidado. Há uma preocupação da mulher, se for muito competente, deixa de ser feminina. Gostaria que trouxesse o outro lado, porque vê-se no seu perfil. Gostaria que comentasse sobre o ser competente, ser líder, mas também ser mulher no seu lado feminino. Eu, Ania, acho que este é um ponto importantíssimo quando nós falamos do empoderamento feminino, porque as pessoas, neste caso falando as mulheres, quando as mulheres entendem que para fincar como líder, para que tenha aceitação como líder, tem que ter uma personalidade de homem ou até uma imagem quase de homem, nós estamos a dar razão ao que queremos o contrário. Ou seja, o que é que nós queremos demonstrar? Nós queremos demonstrar é que estamos a tentar igualar ao homem. Não é? Estamos a tentar tomar o lugar do homem, mas não é isso. Nós estamos eu acho que a busca deve ser pelo lugar da mulher, não é? Que seja as mesmas oportunidades de onde estão os homens muitas vezes, não é? E isso, o grande erro acontece quando uma mulher entende que tem que ter uma postura, até quase com uma agressividade de homem, masculina, para impor respeito. Nós impomos respeito com serenidade, nós impomos respeito com verdade, nós impomos respeito com educação. E, portanto, as pessoas femininas, ou menos ou mais femininas, devem ser elas próprias. Como eu referi, eu fui Maria Rapaz até aos 18 anos. Se nós compararmos fotografias, ou quem nos conhece, eu e a minha irmã até aos 18 anos, ela foi sempre a manequim e eu a Maria Rapaz. Portanto, eu mudei o meu perfil, naturalmente, não é? Não quer dizer que se eu hoje continuasse a ter um perfil mais de Maria Rapaz, o que é o ser Maria Rapaz, não é? É um bocadinho usar mais roupas masculinas, não é? Não tem nada a ver com a questão do género, nem da questão do sexo, mas eu iria tentar ser eu mesma com, no fundo, o que eu me sinto bem em vestir. Agora, obviamente que há determinadas profissões que têm um determinado também perfil, não é? Há um perfil mais desportivo, há um perfil mais formal, tudo depende da profissão que nós levamos. Mas eu acho que as pessoas não têm que deixar de ser menos ou mais feministas para conseguir atingir um determinado papel de líder.
não é? O que é importante é nós sermos nós mesmos. E se eu quero atingir um determinado papel, eu tenho que pensar que eu vou trabalhar para isso e eu vou conseguir. E não que quem é que lá está, eu vou fazer igual, não é? E eu acho que até é um paradoxo, porque eu tenho um amigo que costuma dizer eu gosto mais de negociar com uma mulher. E eu digo, então porquê? Porque ter uma mulher em frente com um sorriso, que é sempre um sorriso lindo de uma mulher, é sempre mais agradável do que ter um carrancudo, não é? Portanto, isso levando um bocadinho para a questão do género porque é que a mulher não tira proveito da sua feminilidade, não é? Que tem em relação ao homem. O homem é claramente mais, não digo mais bruto, mas, portanto, a natureza do homem e da mulher é diferente. A mulher é mais fina, portanto, tem uma outra personalidade. Por que é que nós não utilizamos também isso a nosso favor? Não é? Isso não quer dizer que as mulheres têm que ser todas feministas, nem femininas, nem usar um determinado tipo de vestuário ou não. Não. Todas as mulheres têm o seu encanto, assim como os homens. Mas todas as mulheres têm o seu encanto. Então, por que é que não usar o nosso encanto também a nível profissional? Porque eu digo sempre, quando nós estamos doentes, vamos dar esse exemplo, nós vamos a um hospital, portanto, nós não estamos bem dispostos, estamos com dores, estamos mal dispostos. E quando temos qualquer profissional de saúde, seja ele um enfermeiro, uma servente ou um médico, uma médica, só o sorriso deste profissional já nos calienta a alma, não é? Portanto, no fundo, o que estou a tentar transmitir é que nós podemos usar, assim como os homens muitas vezes também usam isso, não é? As pessoas têm que usar também o seu encanto. É agradável estar aqui contigo, com o teu sorriso. É agradável falar contigo. Imagina se tu estivesses aqui, cara fechada, fazer as perguntas muito séria e, portanto, nós acabamos por bloquear, não é? Há um bloqueio natural quando as pessoas falam assim muito, não é? E, portanto, no fundo, isto acaba por também criar conexões. E as pessoas e as mulheres devem aproveitar disso também. Então, o perfil deve sempre ser baseado na essência, independentemente de mais feminina, menos feminina, e não adaptar-se para caber, não fazer para merecer. Antes, pelo contrário, é ser. É o que eu estou a tentar. Estou a adquirir conhecimento também, não é? Estou a aprender, aprendemos todos os dias e é um prazer enorme poder receber tanta partilha, tanto conhecimento da doutora Carla, que nós vemos como uma figura que inspira e que transmite muita segurança, muita tranquilidade e está sempre muito serena e convicta de que está bem, independentemente dos olhares que nos envolvem a todos. Ania, isso é um processo que se trabalha, porque eu costumo dizer, eu gosto muito de fazer tribunal. O que é que isso fazer tribunal? Eu gosto muito de ser advogada de barra, advogada de tribunal. E nós, com o passar do tempo, ganhamos essa máscara, não é? No fundo, porquê? Porque muitas vezes nós estamos com um nervoso miudinho dentro que nós não podemos transmitir ao nosso colega, não podemos transmitir às testemunhas, não podemos transmitir ao juiz e de alguma forma temos de transmitir confiança. A minha profissão é baseada na confiança. E então, se eu transmito medo, eu transmito insegurança e isso leva a crer que o meu cliente não tem razão. Então, isso também é algo que se trabalha. É uma ferramenta de trabalho. De sobrevivência. Sem dúvida. Pois é, pessoal, estivemos aqui com a doutora Carla, ainda estamos, mas já temos que terminar o programa. Tudo que é bom acaba rápido. Foi um prazer enorme estar aqui com a doutora Carla, receber esta partilha tão vasta de várias áreas da sua vida. Resta-nos agradecer mais uma vez pela disponibilidade. Continue fazendo sucesso, inspirando
as mulheres à sua volta, como tem feito de forma tão natural durante Obrigada. todo esse tempo. Foi realmente um prazer. Quer deixar alguma palavra para o pessoal de casa? Ania, o que eu deixo de mensagem às mulheres é que pensem sempre que cada uma de vocês inspira uma outra mulher. Eu sempre penso que se eu conseguir inspirar uma mulher no meu dia-a-dia, já nem tenho a ambição de ser cada dia, mas no meu dia-a-dia eu fico feliz, porque eu também acabo por ser inspirada pelas mulheres com quem eu convivo. Eu sou diariamente inspirada pela minha mãe, até hoje, e hoje eu fui inspirada pela Ania. Obrigada. Foi um prazer ter estado aqui contigo. Muito obrigada, doutora. Para mim é uma honra grande ouvir tanto elogio, porque para mim foi algo muito, muito grande receber palavras tão bonitas de uma pessoa que admiro. Conheço a doutora desde a infância e posso dizer que sempre a observei com admiração desde criança, muito convicta, muito ciente de si, e isso é um reflexo do que ela falou aqui, que é a bagagem recebida na infância, o suporte da família, e que é transversal a toda a vida, e hoje ela faz o legado às filhas. Para mim foi um prazer poder partilhar convosco tanto conhecimento, tanta energia positiva. Fechamos assim o nosso especial 8 de março com beijinhos lá para casa e obrigada pela companhia. Até breve!